O Santos é favorito, né? O Santos, embora jogando em casa sempre, ele tem encontrado algumas dificuldades, até com o próprio São Paulo, né? O Rogério ganhou lá, salvo engano, ganhou, né? Ganhou mesmo lá. 3-1. O Santos fez uma boa partida contra o Atlético Paranaense, boa partida mesmo, especialmente no segundo tempo. O São Paulo, a gente não sabe exatamente como é que foi a semana de trabalho do Pintado. O Santos entra como favorito. Agora, nunca se sabe qual vai ser a reação, né? De repente, quando saem treinadores, a gente vê jogadores jogando mais, correndo mais, dando mais sangue. Tem aqueles traíras, tem aqueles que realmente só jogam no começo para poder achar um espacinho e depois se acomodam de novo. Então é difícil saber, mas o Santos, em tese, é favorito. Entendi. Daniel, não sei se você tem acompanhado as últimas horas do São Paulo. Queria ouvi-lo. Daniel Lian. Temos, a turbulência ainda existe, né? O time na zona de rebaixamento. Daniel Lian sendo observado também pelo nosso diretor para acompanhar o seu desenvolvimento. Mas exatamente. Diga, Daniel Lian. Está na zona de rebaixamento, numa situação bastante complicada, precisa sair dessa zona de rebaixamento, mas tem uma partida dificílima contra o Santos. Nada pior do que você, num momento como esse, pegar o Santos na Vila Belmiro, o Santos que é franco favorito para essa partida, ainda mais com as suas principais peças em campo. O Santos, enfim, das que estão aí disponíveis para o Levir Coupe. Vai ser muito difícil para o São Paulo vencer. Se conseguir um empate, tá bom demais na Vila Belmiro, pelo menos quebra aí um pouco essa sequência grave aí que o São Paulo está tendo. E o Dorival Júnior, agora a perspectiva é de que deem paz para o Dorival Júnior trabalhar e vai conseguir aí talvez desenvolver um bom trabalho no São Paulo, porque o elenco não é lá essas coisas, mas também não é dos piores do Campeonato Brasileiro. Quero ouvi-lo, José Manuel de Barros. O São Paulo está numa fase meio de espera, né? Saiu o Rogério Ceni, está esperando a chegada do Dorival Júnior, enquanto isso o Pintado está tentando fazer um bom jogo, mais ou menos quando o Elano substituiu o Dorival Júnior e estava esperando a chegada de um novo treinador, e depois veio o Levir Coupe. A vitória do Santos, do jeito que aconteceu em Curitiba, ele no mesmo jogo mostrou o seu lado ruim e seu lado bom, né? Lado ruim logo no começo, depois foi crescendo durante a partida e mostrou o lado bom. O Santos é favorito para o jogo deste domingo, até pela motivação que ele trouxe de Curitiba, né? Uma vitória de um lugar em que não é fácil jogar contra um adversário por uma competição tão importante quanto Libertadores da América. Favoritismo é do Santos contra o São Paulo. Quer dizer que o Santos vai ganhar? Não, porque as coisas se resolvem dentro de campo. Mas para falar antes do jogo, para mim, dá Santos 2-1 nesse clássico. O André não falou, né, André? Quero ouvi-lo sobre Santos e São Paulo na Vila. Eu não sei, imagino que todos os ingressos tenham sido vendidos. É clássico, né? É torcida única, né? Torcida única, claro. Não tem ainda informação de ingresso. Então, mas é torcida única, né? Quer dizer, então é uma molezinha. O pessoal vai, não tem problema de encontrar pelotão de combate no caminho, tem uma série de vantagens. Com relação ao jogo, né? O São Paulo não vive um momento bom, né? Todo mundo sabe. O Santos, na partida contra o Atlético Paranaense, ele começou muito mal a partida. A metade do primeiro tempo foi horrível do Santos, mas da metade em diante o Santos começou a jogar muito legal, né? E fez uma boa partida contra o Atlético. Por jogar na Vila Belmiro, acredito que o favoritismo seja do Santos nessa partida do domingo, Vanderlei. E o nosso Fred Júnior? É claro que o Dorival, né, Vanderlei, vai passar e já passou por Pintado alguns detalhes do Santos, aquela infiltração dos laterais pelo meio, é uma das grandes jogadas que o Santos faz durante os jogos. Com certeza o time vai ter dificuldade nesse domingo contra o São Paulo, porque é uma marca do Dorival. O Dorival colocou isso no time do Santos e está sendo mantida de alguma forma, apesar do Levi trabalhar de uma forma diferente do Dorival. Então eu acho que pelo momento, pela vitória na Libertadores, pelo resultado, pela sequência que vem o Santos, o time é favorito contra o São Paulo na Vila, onde este ano não tem sido a mesma força do que outros anos, tanto que já tem até os estudos. A última sequência ruim na Vila Belmiro num semestre foi em 1923, na Vila Belmiro. Então o Santos deve vencer, mas não vai ser um jogo fácil, não. Vai ser apertado e vai ser um bom duelo, porque o Levir vai ter que enfrentar um São Paulo conhecedor internamente dos detalhes táticos do Santos, que ainda tem muita coisa do Dorival no time do Levir. Legal. O Mauro não falou, né, Mauro? Não. Quero que você fale do clássico, Mauro, por favor, sobre esse momento de saída do Dorival, do Rogério Ceni. Quero ouvir o Mauro Betting. Bom, o São Paulo acabou com aquela zica, ou aquele tabu, enfim, o nome que queiram dar, com o próprio Rogério numa grande vitória no segundo tempo contra o Santos, já deu uma amenizada, porém vive um dia
instável, momentos instáveis, está chegando um novo treinador que não chegou plenamente, joga justamente contra o seu ex-grupo, mas ainda sem ele, mas veio no momento do Santos talvez o melhor em meses, né? A vitória por ser Libertadores e contra o Atlético Paranaense em Curitiba, pô, e da maneira como o Santos a partir do gol de empate jogou, dá para dar uma animada, uma realçada muito melhor. E o São Paulo, mesmo com a mudança, ares novos, que eu também fui contrário à mudança, mas enfim, se era para mudar, que viesse quem veio, que é o Dorival Júnior, ainda não está plenamente forte, pode até dar uma animadinha nos jogadores, mas muitas vezes anima quando há um grupo que não queira permanecer o treinador, que não me parecia mesmo o seu caso com a demissão do Rogério Ceni. Então ainda vejo até pelo astral o Santos mais motivado, porém ao mesmo tempo mais desgastado, porque queira ou não queira, mesmo ganhando, anima, é maravilhoso, mas você teve o jogo, teve a viagem, não é a viagem tão longa assim, mas teve. Mas por ser em casa, as chances do Santos evidentemente são maiores, até porque o São Paulo vive momentos muito complicados. Sairá dessa fase, mas vai ter que trabalhar demais o Dorival Júnior. E o nosso Zeca Cardoso? São Paulo pode perder jogadores ainda. O Zenit da Rússia sinalizando... É o Rodrigo Caio, né? Pode depositar os 18 milhões de euros da multa do Rodrigo Caio. Um jornal peruano dizendo que talvez o Besiktas faça uma proposta ao Cueva. O São Paulo podendo perder mais 2 jogadores titulares. Pode ser que o Cueva seja banco nesse jogo contra o Santos, até pela situação que o Fred falou, das jogadas com os laterais por dentro. O Pintado reforce com mais um volante, jogue com 3 volantes nesse jogo. Os treinos do São Paulo têm sido fechados, ontem fechado, hoje fechado, amanhã fechado. O Cueva teve 2 conversas com o Pintado, não vive uma fase tecnicamente boa. Que era o Rogério que fechava? Não parece que é filosofia mesmo, né? Parece que de uma estratégia de todos agora. Eu acho que sim, porque era o Rogério que fechava, né? E tá aí. Ele fechou, o Pintado fechou o treino de ontem, hoje fechado, e amanhã também será um treino. Como normalmente são os treinos aos sábados no São Paulo, são fechados. O Santos vem com uma moral elevada pela vitória importantíssima contra o Atlético Paranaense fora de casa pela Libertadores. Pode ter o desgaste dos atletas, mas o jogo também é só no domingo, 7 da noite, dá tempo de recuperar os jogadores. Mesmo assim, eu acredito numa vitória do São Paulo, porque o São Paulo precisa mais do que o Santos nesse momento. E se não ganhar, aí a vida do Dorival vai ficar mais difícil ainda, porque quinta-feira joga em casa contra o Atlético Goianiense. Confronto direto, que São Paulo tá na zona do rebaixamento hoje. Mas se a realidade do Atlético Goianiense. Não, mas aí o problema é a pressão. Se achar que essa estreia é ruim, aí também é melhor não assumir. O problema é a pressão. O problema é a pressão. Tudo bem, mas é a estreia dos sonhos, né? A estreia dos sonhos. Talvez, com a fase que o clube vive, o clube foi eliminado dentro de casa pelo Defensa e Justiça. Não, você tem razão pela preocupação. Que o Atlético Goianiense é 100 vezes maior. Pela preocupação, tem razão. Mas aí eu coloco na pele do treinador que vai estrear, sabendo que o time está numa pindaíba aí. Prefere estrear contra o Santos, ou com todas as estreias, na Vila, ou contra o Atlético Goianiense. No Morumbi. É claro, o Zé tem razão. Tomar uma trombada do Atlético Goianiense é uma tragédia. Mas é melhor. A chance é maior. Eu lembro lá na Penha, quando o cara fala assim, eu vou brigar com o bêbado aí. Se eu bater nele, não tem vantagem. Se eu apanhar dele, eu tô humilhado. Então, às vezes é melhor brigar que a briga não seja com o bêbado, né? Porque apanhar do bêbado é complicado.